Fala, turminha, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí sobre as movimentações do preço e já deixando o gráfico preparado para o dia de amanhã, né? Lembrando que amanhã o mercado tá meio tenso essa semana, né? Começou a semana tensa. Hoje foi um dia que deu boas oportunidades, apesar de ele ter dado uma canseira de manhã nessa mitigação aqui. Quem teve paciência conseguiu fazer bons trades. Eu confesso a vocês que acabei operando contra a tendência, fiz o trade, mas saí frustrado porque acabei perdendo o trade de venda hoje, que era esse cara aqui, ó. Por conta que eu estava operando, eu estava na ponta compradora, eu comprei aqui nessa segurada do trade para buscar o order block aqui, né? A minha intenção era buscar esse order block aqui para depois pegar a venda. Isso aqui a gente tinha o boss, né? Rompimento de estrutura, volta no order block para depois dar a venda. E aí a grande bobeada minha foi que eu não deixei como alvo, como eu sempre faço, a base do order block. Eu acreditei que ele fosse mais acima, meu alvo estava mais acima do order block e protegi aqui embaixo. Só que esse é a questão da gente estar querendo olhar para as duas pontas. Às vezes acontece isso. Como eu estava olhando para as duas pontas, ele me tirou na proteção e eu ainda perdi o trade. Enquanto que se eu tivesse deixado aqui a ordem, poderia ter saído do trade e na sequência, na rejeição dele, ter entrado um pouquinho atrasado, mas ter entrado nesse carinha aqui, ó. O stop logo acima. Claro, correndo o risco de tomar stop por causa do preço ter mitigar ainda o order block. Mas depois de subir, você teria um risco pequenininho que arriscaria uma parcela dessa subida que eu peguei contra a tendência e aí sim operando a favor. Né? Mas aí a grande movimentação, e eu acho que a grande dúvida de muita gente, essa é a questão do operacional em relação a isso, né? Que horas entrar no trade, que horas marcar order block. E assim, o que a gente sempre fala? Até teve uma dúvida lá no grupo agora do Thiago, a gente estava trocando ideia ali, o Fernando ajudando, a galera trocando ideia, que esse é o intuito do grupo. Gente, o preço abriu fazendo boss, sempre vai operar a favor do boss. Ó, fez boss, volta, vende. Esse aqui ele fez um boss. Aqui teria pego um stop se não tivesse esperto, né? Sabendo que ele já teve fraqueza, mas de qualquer forma, se você entra em todas as operações, vocês teriam pego, olha só, uma operação de 600 pontos, 700 pontos, outra operação na base do order block aqui, de mais 650 pontos. O alvo é sempre o fundo, tá, turma? Não adianta a gente querer iludir. Só são 1.300 pontos e mais um outro alvo aqui de mais 700 pontos, 2.000 pontos. E aí depois que ele teria entrado nesse outro trade aqui, nesse carinha aqui, né? Se ele tivesse dado aqui no order block, teria entrado nesse carinha aqui e tomado um stop de 150 pontos, ou seja, tinha ganho 1.850 pontos. Com um contrato, isso daí é mais de R$300. Então, essa é a importância de olhar, né, a favor do movimento. E aí, o que acontece aqui, ó? Quando ele toma o stop, o que vocês têm que fazer? Eu ainda fiz esse tradezinho aqui contra a tendência. Peguei 400 pontos aqui, saí aqui, ó. Segurou, e aí eu saí aqui com 400 pontos no order block e ele foi embora. E aí ele voltou tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Aí a partir do momento que ele fez isso aqui, ó, ele fez o choque do último movimento. Então você vai começar a enxergar por compras. Aqui a gente tinha esse order block aqui, tinha um outro order block na extremidade. Eu confesso a vocês que eu marquei esse aqui para vias de estudo, só que, conforme eu falei no grupo, esse order block era um order block que eu não marcaria, esse trade eu não teria feito. Tá? Por quê? Porque ele é uma região muito próxima dos 50%. Eu teria feito isso aqui.
tá? Eu teria feito essa marcação aqui. Isso daqui é um imbalance e um order block. Eu teria feito essa marcação e arriscado a entrada aqui embaixo. Teria ficado de fora desse trade, né? Mas é a forma como eu opero. Na região dos 50%, eu não marco order block. Aí sim, depois que ele rompeu, fez o boss de novo, né? Nós temos o que aqui, ó? Aí nós temos uma região, subiu, usou a zona premium discount, olha aqui, ó, abaixo, o order block bem claro. Aqui sim é um order block claro. O último candle que tentou descer e depois um movimento brusco para cima. E esse trade aqui foi cirúrgico para quem pegou. Esse horário eu não estou mais na tela, mas eu vi ali no grupo que teve gente que pegou. E além de tudo, ainda depois deu mais um trade. Ele fez outro movimento aqui, deixou mais uma região, premium discount, veio até essa região desse imbalance aqui, pegou o trade e foi embora. Então deu mais outro trade aí no final do dia, sempre seguindo a tendência. Então esse é o detalhe, pessoal. Quando ele segue a tendência, a gente não pode brigar contra, né? Aqui, ó, vocês veem, por exemplo, ó, quando ele faz o choque ali, ele volta. Aqui tudo bem, ó, nós tivemos uma zona de liquidez muito clara aqui, que ele veio, só pegou essa liquidez de quem estava achando que o preço ia cair, né? E ainda bem que meu stop estava aqui, foi aqui que eu caí fora, com os 400 pontos, e depois ele volta com tudo, ó. Por quê? Porque isso aqui é só para tirar dinheiro do varejo. Tá apostando que o preço vai cair, né? Tá apostando nesse movimento aqui do preço, só que não se atentou a isso, ó. O preço rompeu o choque, ele fez uma mínima e teve força para romper, ou seja, esse aqui é um topo fraco. Se ele é um topo fraco, esse cara aqui é um fundo forte, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, ele vai romper esse topo. Entendeu, turma? Então é esse o desenho que vocês precisam ter e começar a analisar. Analisem mais e operem menos, tá? Hoje o preço estava nessa briga que eu fui querer operar, eu estava esperando a venda, mas eu fui querer falar, vou pegar a compra para depois vender, acabei ficando fora da venda. Então tem que tomar cuidado com perder operações boas a troco de operações ruins. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma operação de 250 pontos a troco de uma operação de 600 e pouco, que é a minha meta do dia. Minha meta é 600 pontos, né? Então eu troquei uma operação boa por uma operação ruim, né? Então, mas isso faz parte do jogo, tá? Isso faz parte do jogo e é assim que a gente lida com o mercado financeiro. Certo, galera? Então, bora a gente fazer o nosso estudo aqui, nossas marcações no 15 minutos, para a gente deixar o gráfico aí pronto para o pregão de amanhã. Percebam uma coisa, lembra que eu falei para vocês hoje no pregão? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos limpar tudo aqui. Ó. Lembra que eu falei que no gráfico, ontem no estudo ao vivo, quem acompanhou, eu falei que a gente está nesse movimento aqui, ó, do 15 minutos, né? E ele está fazendo o que agora? Chegando na região dos 50%. Se ele está chegando na região dos 50%, o que eu vou observar aqui? Eu vou prestar atenção na onde eu tenho order block. Onde eu tenho order block? Eu tenho order block aqui. Tá? Depois eu tenho a extremidade. Então, a gente já sabe que a gente tem duas pontas de order block, só que eu não vou deixar nem de cima, porque o preço está numa descida. Percebam uma coisa, aqui, ó. Lembrem-se que a gente falou ali no desenho antes, né? O preço. A gente tem um boss no 15 minutos, tá? Ou seja, o preço quebrou a estrutura. Se ele quebrou a estrutura, a probabilidade dele vir voltar a testar para pelo menos tentar romper o fundo é muito grande. Significa o quê? Se ele fez boss aqui, esse topo é forte e esse fundo é fraco. Então, teoricamente, ele vai subir para vir tentar romper o fundo. Tá? E aí vai depender da força que ele chega no fundo para saber se esse fundo vai se tornar um fundo forte e esse fundo e esse topo um topo fraco.
É assim que a gente analisa o preço, tá, turma? A gente opera sempre a favor do movimento mais forte. Então, assim a gente está num pullback, eu quero pegar o movimento forte, tá? Saibam do seguinte, o preço, inclusive, pode nem chegar lá em cima, ele pode simplesmente parar nessa região aqui dos 50% e descer. Pode acontecer, tá? Mas é como eu falei, em cima de zona de 50%, eu prefiro esperar a confirmação. Como assim esperar a confirmação? Eu prefiro esperar que ele chegue nessa região aqui e vire para o lado de baixo no 1 minuto. Enquanto ele não virar para baixo no 1 minuto, eu não vou entrar simplesmente porque bateu um order block ali, entenderam? Essa é a forma que a gente tem que fazer e essa é a forma que a gente tem que operar. A gente tem que saber aonde tomar a decisão e saber como tomar a decisão, né? Como que eu falo tomar a decisão? É isso aqui, ó. O preço chegou na região. Percebam aqui ó, uma coisa. Não existe order block aqui, ó. Isso aqui é mitigação pura, tá? Então, por isso tem que tomar cuidado. Então, chegando o preço aqui em cima, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que ele faça um choque, out, e aí ele me dá a venda. Aí eu vou saber, opa, agora o preço encerrou o movimento de alta e ele vai fazer um movimento de baixa, certo? Então, isso que vocês precisam ter consciência, tá? Então, vamos lá. Feitos isso, a gente voltamos aqui para o 15 minutos. Nós temos, então, a marcação de venda, né? Porque vocês, inclusive, percebam uma coisa. Como que foi a descida hoje? Ele não deixou topo e fundo, praticamente. Ó. Ele é uma descida de mitigação, uma descida assim, ó, totalmente direta, praticamente. Se a gente diminuir o time frame, a gente vai enxergar, se a gente botar aqui nos 5 minutos, a gente vai enxergar alguns topos e fundos. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? Nós temos algumas regiões aqui para a gente marcar. Então, nós tivemos aqui o choque aqui, que eu falei para vocês, né? Então, a gente volta a marcar esse choque. Por quê? Esse choque aqui é do movimento. Ó, teve o choque. Depois aqui nós tivemos o boss do primeiro movimento. Por isso que eu falo assim, ó, a gente vai marcando aqui, ó. Nós tivemos o boss. Uma aulinha dessa aqui vocês não tem de graça em qualquer lugar, né, turma? E aqui nós tivemos um outro boss. Então, assim, turma, ó, o que vocês têm que ter atenção? Não importa que o preço chegou num topo, está numa região de oferta. O que eu vou fazer nessa região? O preço abriu ali em cima, eu vou traçar a zona de Premium Discount. Vou trazer para o 1 minuto. Cadê meu order block? Está aqui. Está aqui meu order block. O preço chegou ali, eu estou comprando. O preço chegou ali, eu estou comprando. Bateu abaixo dele, eu estou tomando stop. Mas eu estou operando a favor do movimento. Tá? E tem que ter muita atenção, por quê? Para não ficar de fora. Para não ficar de fora. Esse nosso operacional é assim. Esse tipo de operação não me interessa que eu estou numa zona de oferta. Enquanto o preço não fizer isso aqui, ó, isso aqui, se ele se chegar aqui perto desse order block, eu vou comprar. Por quê? Porque ele acabou de fazer um boss. Esse é o sentido do operacional e esse é o lado do operacional que a gente sempre tem que seguir, tá? Então fica a dica aí para vocês nunca ficarem brigando com o mercado e tentar procurando reversão. Ó, deixa no 3 minutos. O que a gente tem no 3 minutos aqui? Ó? Tem inclusive, não quer marcar aqui aquele do 1 minuto? Deixa o order block deixa marcar da extremidade. Ó. Deixa marcar da extremidade dos 3 minutos. O preço tocou aqui, compra. Ou quer aproveitar? Entrada no 50%. Bota a ordem lá no 50%. Bota a ordem no 50%, stop logo abaixo.
O alvo é pelo menos o topo ali, ó, 125 pontos de stop para 620 de alvo. Enquanto estiver acima desse fundo aqui, é compra. Não interessa que está numa região está perto de 50%. É uma compra de risco? É, mas ainda assim é compra. A gente não sabe se ele vai respeitar aqui ou se ele vai romper e buscar o order block lá de cima. Tá, turma? Então essa é a visão que vocês precisam ter. Então, só para a gente finalizar aqui, esse é o cenário que a gente tem, tá? E aqui, na região do fundo, nós temos o que aqui, ó? Nós temos uma região aqui de... Peguei errado aqui, não era para ter mexido aqui. Opa! Aqui. Nós temos essa região de extremidade, que é importante a gente marcar. Lembre-se, as marcações de order block eu sempre faço. Quando o candle é grandão assim, eu não marco o pavio de cima, eu marco só a parte do corpo e a parte de baixo, tá? E aqui a gente não tem imbalance, tá? Porque eu tenho esse pavio aqui, então isso aqui é uma zona mitigada, tá? Então muita atenção nisso. Deixar essa outra marcaçãozinha aqui de azul também. E esse é o movimento que a gente tem. Então, ó, turma, percebam que a gente está... Qualquer compra é contra a tendência. O movimento que a gente estava esperando é esse cara aqui. Esse cara aqui, tá? Por quê? Porque eu quero operar a favor do movimento forte. E até que me prove ao contrário, até que esse fundo aqui segure o preço, quanto mais ele subir, melhor para vender, porque o alvo é maior. Certo? Então, esse é o nosso desenho do índice para amanhã. Vamos dar uma faladinha no dólar. O dólar que devolveu tudo hoje, né? Do jeito que ele subiu, ele voltou. Ele segurou nessa região do order block aqui. Era um order block de 60 minutos. Fez o fake out aqui e voltou tudo para dentro da caixa aqui. Então, lembra que eu falei, né? A gente dependia da onde o preço ia abrir. E olha onde ele abriu aqui, ó. Ele já abriu segurando nessa região. Ó. Quem ficou esperto aqui, ó, nessa abertura aqui já era continuidade, ó. Por que continuidade? Porque isso aqui, ó, a partir do momento que ele faz isso aqui, ó, nós temos um boss aqui, tá? Então, já que ele fez o boss, traz para 1 minuto, ó, traz para 1 minuto, marca a zona, cadê o order block? Temos duas regiões de order block aqui para marcar. Esse cara aqui e esse cara aqui. 10 stop num entra no outro, o alvo é o mesmo lá em cima. Quanto que deu de stop aqui? Ó, entrada no 50%, stopzinho de 6 pontos, alvo lá no topo. Alvo lá no topo, 30 pontos para um stop de 6, tá? Então, esse era o tradezinho do dólar aí. E quem quisesse que ainda pudesse arrastar, ó, se foi a quase 50 pontos. Entenderam, turma? É sempre a favor do movimento. Rompeu aqui, ó, fez o boss, espera voltar na região e taca ali a ficha, se estopar, estopou, entra de novo na próxima. É assim que esse operacional funciona. Esse operacional não funciona botando ordem a mercado, entrando atrasado. Ele funciona você confiando nele e botando a ordem na pedra quando ele faz esse retorno, tá? Porque você está a favor do movimento mais forte. Então, se tomar stop, o stop é limitado, aquele stopinho ali, pronto, certo? Então, o que a gente tem agora? Vamos fazer as marcações atualizadas no dólar aqui, ó. Dólar a gente tem aqui. Opa, deixa eu deixar aquele. Nós temos esse imbalance aqui, que continua válido, né? E essa região de order block aqui. Lembrando, agora o preço. Agora ele fez um choque aqui, ó. Ele fez o choque do segundo nível desse movimento aqui. Então, qual que é a expectativa desse preço agora? Olha lá.
A gente tem agora a gente tem a marcação desse cara aqui, ó. Desse cara aqui. Então nós temos as regiões aqui embaixo. Essas regiões aqui embaixo. Para a gente esperar o preço. Compras é só aqui. Enquanto o preço está lá em cima, vocês já sabem que eu já falei, já repeti. Voltou, vende. Voltou, vende. Voltou, vende. Até eles passar a região de demanda. A não ser que daqui ele já continue subindo. Aí se ele renovar a bossa, é a mesma coisa. Voltou, compra. Não tem conversa. Certo, turma? Então, isso é a marcação que a gente tem. Opa, deixa eu só tirar aqui. O dólar para amanhã. A gente pode até deixar essa região aqui, ó, porque a próxima região que ele pode vir testar é essa zona aqui, tá? Então vamos só atualizar essa região de order block aqui, porque é um próximo alvo que ele tem para capturar essa liquidez. Certo, turminha? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. O estudo hoje é um pouco mais longo, mas para tirar muitas dúvidas e tentar esclarecer um pouco mais aí da questão do BOS, do choque e de como fazer as entradas e identificar o order block durante o pregão, tá? É muito importante sempre estar a favor da tendência, seja do 1, do 5, do 15, mas estar a favor fez um BOS, procura a operação sempre do lado dela, certo? Então era isso, galera. Espero que tenham gostado. Tenham todos um ótimo descanso, um excelente pregão amanhã e amanhã a gente está de volta. Grande abraço a todos.